Quantas vezes você já disse que esse ano seria diferente, que esse ano você iria estudar de verdade, que esse ano você não ia procrastinar, que você ia manter um ritmo muito bom? E, pô, cá estamos nós, né, já na mais da metade do ano, e muitas vezes a gente olha para nossa trajetória assim, a gente acha que nada mudou, que nada aconteceu direito. E esse vídeo, ele vem com uma dica prática, né, sobre 3 coisas que eu acho que são essenciais para você começar a aplicar hoje na sua trajetória, hoje na sua vida, para transformar os seus estudos aí até o final do ano, você ser uma pessoa totalmente diferente, beleza? Meu nome é João Pedro, muito prazer, né? Esse aqui é meu canal, eu sou enfermeiro e eu falo sobre estudos aqui, né? Eu faço medicina na ESCS, sou enfermeiro formado pela ESCS também aqui em Brasília, é um dos meus maiores sonhos. E nesse vídeo eu gostaria de falar exatamente isso. Pô, quais são 3 coisas que eu acho que são essenciais para você realmente começar a estudar de verdade, entendeu? A gente tá no meio do ano, mas tem muita água para rolar ainda, sabe? Tipo, não acabou a esperança ainda não acabou, né? O ano ainda não acabou. E tem muita coisa a se fazer ainda, né? Hoje é sábado à noite, estou gravando esse vídeo agora para postar para vocês, porque eu tô nesse projeto diário de vídeos aí, né? Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolação. Não esquece de curtir, de comentar e se inscrever no canal. Eu acho que o grande ponto, assim, é você pensar que muitas vezes no começo do ano a gente está muito empolgado, né? A gente monta um programa, a gente monta uma ideia, assim, do que a gente quer fazer pela nossa preparação e tudo mais, mas muitas vezes a gente não consegue seguir aquilo ali nem por mais de 2 semanas, entendeu? A gente não consegue seguir aquilo ali por um mês, quem dirá ali 6 meses fazendo uma coisa só, né? Então, o que eu quero te passar hoje, que não é uma motivação vazia, não é algo que realmente não é aplicável, algo assim, mas sim são coisas que realmente funcionam, que se você aplicar com consistência e entendendo ali o porquê de cada coisa, vai fazer muito mais sentido e você vai entender do porquê você precisa fazer isso pelos seus estudos, entendeu? Eu tenho aqui anotado no meu computador. E daí a primeira coisa que eu acho é que você tem que parar de esperar a motivação. Você tem que criar um ritual de início de estudos. Não tem como a gente falar de um processo de estudo que ele é bem feito se você não se preparar para ele antes. É tipo um corredor que vai correr uma maratona e não treina antes, entendeu? Lógico que muitas vezes o treino ali pode ser comparado ao estudo. Mas no caso aqui, antes de iniciar uma jornada de estudos, você precisa se preparar. Você precisa muitas vezes ali, pô, deixar o seu celular de lado. Você precisa colocar numa lista exatamente tudo aquilo que você tem que cumprir relacionado aos seus estudos. Você muitas vezes precisa parar e respirar um pouco. Cara, é muito ruim pro seu cérebro e para você mesmo quando você simplesmente deixa de mexer no Instagram e já vai estudar. Cara, você tá dando um estímulo totalmente diferente pro seu cérebro, entendeu? Não é assim, você não pode simplesmente pegar e sair de uma atividade que te dá muita dopamina, que é ali ficar rolando o Instagram e tudo mais, e estudar, um negócio meio que monótono que você sente, tem que entender, tem que ler palavra por palavra e muitas vezes você não entende, tem que ver aquela aula daquele professor que você não gosta muito, daquela matéria que você não gosta muito também, aí fica muito difícil, entendeu? Então você precisa ter esse ritual de começo. Cara, é deixar o celular de lado, é você fazer umas respirações mais profundas, você se acalmar, você conversar consigo mesmo sobre o seu processo de estudo e você abrir ali o seu cronograma do dia, o que você precisa fazer naquele dia ali para os estudos, entendeu? Então eu acho que essa parte é a primeira ação que você tem que implementar se você realmente quiser ter uma transformação na sua trajetória e até o final do ano. Cara, tenha um ritual antes de estudar, entendeu? Esse é um ponto muito importante. Outra coisa que eu gostaria de falar, né, o segundo ponto, é que você não pode depender da sua força de vontade, você tem que criar um sistema. Então, um sistema ele envolve o quê? Pô, um horário que você acha que você é melhor para estudar, um horário fixo. Pô, você estuda melhor de manhã ou de tarde? Você estuda melhor à noite? Você estuda melhor depois ou antes de comer? Você tem que saber disso, você tem que entender o horário em que você melhor estuda. Lógico, o ideal talvez seria você estudar sempre, mas muitas vezes o sempre não dá, né? Então, qual é o melhor horário para você? Qual é o horário que você pode ter fixo de estudos? Ah, no horário do almoço ali, entre as 2 sessões do trabalho? Ah, é antes do trabalho? É depois do trabalho? Pense nisso, tem um horário de estudo, isso é uma sistematização. Você precisa de um local de estudo em que você pense nele realmente como um local onde você vai estudar. Tipo, não tem como você estudar na sua cama, entendeu? Na sua cama você tem que dormir, sacou? Então, se você vai estar ali fazendo outra coisa, você vai realmente querer ficar com sono e tudo mais, isso não faz sentido. É tipo você querer estudar também na academia. Pô, na academia não é para você estudar, na academia é para você treinar, sacou? É nesse sentido. Então tem um local separado para você estudar. É uma sistematização que você facilita as coisas para o seu cérebro. Pô, se você está num ambiente em que teoricamente ele é um ambiente de estudo, é muito mais fácil você chegar lá e realmente estudar, entendeu? Então você precisa ter isso. Você precisa ter esse sistema assim de um horário, um local específico,
Você precisa saber também utilizar técnicas corretas. Na mentoria, a primeira aula de mentoria eu já falo sobre uma técnica que eu uso até hoje na minha preparação para minhas provas, né, de concurso, dentro da medicina também, que, né, eu passo para os meus primeiros alunos ali na mentoria, a primeira aula de mentoria eu já passo para os alunos e tudo mais, porque você precisa ter uma técnica, você precisa ter uma metodologia. Você não pode chegar lá e pensar assim, o que eu vou fazer aqui agora? Não, você precisa saber onde você vai começar, onde você vai terminar, o que você vai fazer no meio da sessão, o que você vai fazer no final da sessão. Você precisa ter essa sistematização. Uma vez que você trata esse estudo de uma forma profissional, você vai ver que as recompensas, elas vão aparecendo, entendeu? As recompensas pequenas de muitas vezes você entender uma matéria que antes você não entendia, de você fazer uma lista de exercícios que antes você não conseguia fazer, por exemplo, em 3 horas, agora você faz em uma, sei lá, você vai realmente se adaptando no seu processo de estudo, entendeu? Então essa é a segunda coisa que eu acho que é essencial para você transformar o seu processo de estudo até o final do ano, assim. Se você ainda não está engajado nos estudos, eu acho que esse período de agora, que a gente está entrando em férias, né, muitas pessoas finalizando o semestre e tudo mais, é esse período de agora que a gente precisa realmente focar em construir esse básico que funciona, certo? Uma aguinha aqui, né? A terceira coisa é, você precisa estudar de uma forma em que você consiga falar sobre aquele conteúdo. Então, estude sempre pensando assim, cara, o que eu aprendi aqui hoje? Eu conseguiria, depois dessa minha sessão de estudo, explicar para alguém aquilo que eu entendi aqui hoje? Aqueles conceitos que eu vi, aquelas fórmulas que foram me passadas, né? Eu consigo aplicar isso aqui, eu consigo destrinchar essa forma de um jeito que eu consigo explicar para alguém? Isso aqui nada mais é do que a prova real de que o seu estudo foi eficiente. Você saber conversar sobre aquilo, você saber desenhar, fazer um esquema sobre aquilo, entendeu? Você lembrar dos principais conceitos, das principais fórmulas. Esse terceiro ponto, eu acho que é aquele ponto em que ele amarra todos os outros, porque partindo dele, quando você realmente consegue falar adequadamente, consegue realmente ensinar, como se você fosse dono do conteúdo, como se aquilo ali fosse realmente uma matéria em que você é professor, cara, você realmente transforma seu entendimento sobre alguma coisa. Muitas vezes, o seu entendimento ele só é completo quando você ensina. Isso é muito louco, porque a partir de uma metodologia, né, um método chamado método Feynman, que ele consistia realmente em você dar aula sobre aquela matéria, você explicar aquilo ali como se fosse explicar para uma criança. E muitas vezes a gente não está com o nosso conteúdo muito bem alinhado na nossa cabeça até a gente conseguir explicar aquilo, até a gente conseguir falar com alguma pessoa que não sabe sobre aquilo, sobre aquele conteúdo e tudo mais. Ah, João, mas eu tô estudando aqui, não tem como explicar pra ninguém. Cara, explica pra você mesmo, grava um vídeo pra você mesmo, monta flashcards e na hora de responder flashcards não fica só aqui na cabeça não. Fala sobre eles, você responde em voz alta, entendeu? Então, essa é uma forma que você estuda e não se engana. Se você acabou de estudar sobre aquele tema, mas não consegue falar sobre aquele tema, não consegue explicar ele, não consegue realmente criar alguma coisa partindo daquele estudo que você fez antes, então alguma coisa aconteceu de errado no seu processo de estudo, entendeu? Mas, se você estuda com sistematização, se você estuda num horário bom, se você estuda com um ritual antes, você faz um ritual antes de estudar, se você respira e tudo mais, é só questão de tempo até você masterizar o que você consegue explicar depois do que você estuda, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu acho que são essas 3 coisas que você deveria começar a cuidar a partir de agora para realmente transformar o seu processo de estudos até o final do ano, entendeu? Não tem mistério. Muitas vezes a gente fica pensando que vídeos e mais vídeos, assim, vão trazer aquela ideia que... Mas muitas vezes não. Aquela ideia que vai mudar a minha vida, mas muitas vezes não. Muitas vezes eu falei aqui coisas que você já sabe, coisas que você já viu outras pessoas falando, mas que você nunca aplicou. E eu tô aqui te relembrando, entendeu? Então, se você consegue pensar nessas coisas, avaliar o que você não conhecia, o que você conhece agora, e consegue realmente aplicar isso que eu acabei de falar, porque não adianta nada também a gente ficar aqui conversando na teoria se a gente não aplicar. Se a gente não tiver uma aplicação ali da matéria, a aplicação daquele conhecimento ali. Senão a gente vai começando a criar um estado de obesidade mental, de sedentarismo mental. E isso não pode acontecer com a gente, entendeu? Se a nossa vida vai ser transformada por meio do estudo, a gente tem que aplicar ele do jeito que for. A gente pode começar de um jeito que não é tão bom, mas à medida que os dias forem passando, esse jeito tem que melhorar e a gente tem que ir aperfeiçoando, beleza? Então, é isso que eu gostaria de dizer no vídeo de hoje, né? Eu sei que tá um pouco tarde aí, mas mesmo assim eu vou postar ele justamente para cumprir com o meu desafio diário de postar vídeos aqui todos os dias. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até amanhã. Valeu!